Olá, bem-vindos ao Web3 Escola. Nesse vídeo eu queria falar sobre o SolCJS, que é uma versão em JavaScript que nos permite utilizar o compilador Solidity. O compilador Solidity ele compila um contrato inteligente escrito em Solidity para o bytecode que é executado pela máquina virtual da Ethereum. Muitas vezes o programador, principalmente quem está começando, ele até nem passa pelo SolCJS diretamente, porque é mais comum utilizar um ambiente de desenvolvimento integrado, ou melhor, um ambiente integrado de desenvolvimento, tipo Remix, ou Truffle, ou Hardhat, e aí eles têm comandos que acabam executando o SolCJS e fazendo a compilação diretamente. Mas no fundo eles estão executando só o CJS, que é um módulo, né? É um módulo em JavaScript. No caso, ele foi escrito em TypeScript, ele está aqui no GitHub, em github.com ethereum/solcjs, mas eu vou descer aqui um pouquinho só para mostrar que ele foi escrito em TypeScript, mas TypeScript nada mais é do que uma linguagem de mais alto nível tipada que acaba compilando depois ou transformando ou transpilando depois para JavaScript. Então aqui a gente vai instalar o SolCJS em uma nova aplicação e utilizar ele para fazer a compilação para o bytecode e também para gerar a ABI do nosso contrato inteligente. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, eu já tinha começado, vou botar um lixozinho. Opa, não, peraí. Eu tenho aqui um diretório novo, SolCJS. Eu vou abrir um terminal. Eu prefiro Command Prompt, porque eu nunca parei para aprender PowerShell, mas as pessoas preferem PowerShell, uma hora eu vou aprender. E aqui a gente vai começar um novo projeto Nodes npm init-y. Se você nunca utilizou npm, é muito recomendável que você aprenda npm, que é o Node Package Manager, é um gerenciador de pacotes Node, assim como o Yarn. Yarn é outra possibilidade. Então, ou você aprende npm ou aprende Yarn. São muito parecidos e a pessoa que aprende um acaba aprendendo os dois geralmente. Mas aqui eu comecei um projeto novo e agora nós vamos instalar o solc, npm i de install solc. Se eu quisesse instalar ele globalmente para poder utilizar o solc diretamente do prompt ou do PowerShell, do tipo solc faça alguma coisa, eu poderia instalar ele globalmente colocando aqui -g. Mas nós não vamos fazer isso, vamos instalar apenas localmente e executar ele localmente. Aqui no package.json nós podemos ver qual foi a versão instalada, 0.8.14, que é a última. Se a gente quisesse uma versão específica, bastaria colocar npm e solc por exemplo, 0.8.7. Mas não precisa, vamos ficar com a última mesmo. E agora vamos escrever um contrato que a gente vai compilar. Teste.sol. Vou colocar aqui spdx license, especificar a licença para ele não dar nenhum warning. Identifier MIT pragma solidity. Vou botar aqui só porque eu estou acostumado a 0.8.7, mas como eu sei que está o 14 final, poderia vir aqui e botar 14 final. Acredito que isso funciona. Acho que o final não pega, nunca tinha colocado com final. Bom, certo. Contract teste. E aqui vamos escrever um contrato bem simples. O int public valor e uma função também. Function altera valor, o int valor public valor igual a valor. Pronto, já temos um contrato escrito. Agora basta fazer a compilação. Vamos lá na página, só para mostrar que ele diz o que nós temos que fazer. Está aqui.
Sol C, JS. Ou então, se você por acaso não lembrar ou não quiser entrar numa página, basta vir aqui e dar um help para ver os parâmetros que a gente precisa passar. Mas para isso, se a gente colocar só CJS, como eu já mostrei, não acontece nada porque não é executado. Nós temos que colocar npx, que é o Node Package SX, deve ser de executioner, porque ele executa os pacotes Node. Então npx, só CJS, help, e que ele vai dizer o que a gente pode, os parâmetros que nós podemos utilizar. Por exemplo, é o version. Nós colocarmos version, nós vamos ver a versão atual do compilador. É o 0.8.14. Como a gente já viu aqui, 0.8.14. Vamos agora compilar. Só o CJS, bin, vimos aqui o binário do contrato em hex, é bin. Que mais que a gente precisa? Vamos ter que colocar o base path, que é a raiz onde a gente está executando. Temos que dizer que a raiz de execução é o nosso próprio diretório. Temos que colocar include paths, porque nós vamos incluir os módulos que estão aqui no Node Módulos. Então, incluir o que? Node Módulos. E agora apenas o contrato a ser executado. Nós voltarmos aqui, deve ser isso, ó. Include path, node módulos, base paths, ponto, e o nome do contrato a ser compilado, nosso caso é teste.sol. Isso aqui deve ser o suficiente. Must provide a file. Por que ele não compilou? Base path include módulos teste.sol. Será que tem que ser ao contrário? Vamos botar ao contrário. Geralmente eu coloco ao contrário, mas eu nunca tinha tentado inverter. Vamos lá. Vou botar então ao contrário. Include paths novo módulo base paths ponto teste.sol. Tinha que ser nessa ordem especificamente. Tudo bem. Teste.sol gerou código binário, né, o bytecode binário, mas escrito em hexadecimal, que é o bytecode que a gente tem que enviar lá para a máquina virtual da Ethereum para fazer o deploy do contrato. Se nós quisermos gerar a ABI, basta trocar o bin para ABI. Agora ele vai gerar a ABI do contrato. A ABI está gerada. A gente também pode direcionar para onde a gente quer salvar a ABI ou o código binário. Está aqui -o output dir. Então vamos fazer isso de uma vez só. A gente pode gerar tanto a ABI quanto o bin de uma vez só. Mas agora nós vamos direcionar que a gente quer salvar ele, -o por raiz barra contracts. Não, vou botar codes. Pronto. E agora o arquivo que é o teste.sol. Veja que ele cria um novo diretório chamado codes. E aqui no codes ele vai gerar a ABI e o binário. Está aqui o código binário, que é o deployment bytecode, e a ABI. Então é assim que a gente faz a compilação de um contrato inteligente utilizando o compilador só o CJS. Novamente, se a gente utilizar o Remix, ou Hardhat, ou Truffle, ele acaba utilizando isso para a gente por baixo dos panos. Então é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo do Web3 Escola.